Hoje a gente tem uma participação super especial no nosso culto de hoje. Eu quero chamar irmã Ismênia e Silvio. É Silvio o quê, Silvio? Tadeu. Essa dupla. Tem. Cada um tem o seu. Os novos protocolos. Não tem que falar bom dia, porque eu já falei para todos. Só faltam a Andréia, a Kátia, a Ednei e a Andressa. E aí o David. Mas todos eu pude ter o prazer de isso, né, irmão? A gente nunca pensou que a gente fosse passar por isso, né? Nunca. Não demos o devido valor até aqui, da nossa igreja, nossas amizades. Mas como é gostoso, né? Participar com o povo de Deus, né? Eu vou cantar para vocês. Na pandemia eu ensaiei bastante. Eu vou cantar para vocês. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, tuas mãos me erguendo estão com amor, no falar. Fala por mim, no andar, anda por mim, no sorrir ou no falar. Eu, Senhor, meu Senhor, seguro em ti estou. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, tuas mãos me erguendo estão com amor, no falar. Fala por mim, no andar, anda por mim, no sorrir ou no chorar. Meu Senhor, seguro em ti estou. Amém, né?
Muito bem, meus queridos. Vamos ler a palavra nesta manhã juntos aqui. Eu queria convidá-los a abrirmos em 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios 11. Passagem em que o apóstolo Paulo nos chama a atenção a respeito da ceia. A partir do versículo 17. Primeira Coríntios 11, a partir do verso 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. É versículo 34. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por esse tempo que o Senhor nos dá, Deus, um tempo de compartilhar juntos aqui à mesa, como discípulos teus, Senhor, e como corpo de Cristo, como igreja. Obrigado por esse privilégio. Obrigado pela sua palavra, pelo registro dessa palavra que chega até nós. Nós te louvamos por isso. Obrigado. Fala ao nosso coração. Ministra nas nossas vidas, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. O povo de Deus sempre se expressou através das festas e das reuniões. Isso é uma tradição do povo de Deus desde o início da sua história. Expressão de fé, junto com festa, junto com celebração, são coisas que sempre andaram juntas, a história do povo de Deus. Se a gente olha para o Antigo Testamento, está cheio de festas, culto e festa, gratidão, louvor a Deus e festa. Eram
duas coisas que sempre andaram juntas, estão na tradição judaico-cristã. Tem que celebrar primícias, tem que celebrar a Páscoa, tem que celebrar a saída do Egito, tem que celebrar cada grande momento, tem que celebrar a lei. E a tradição judaica nos ensina isso. O Novo Testamento trouxe novo significado e sempre foi assim. Cristandade sempre celebrou. Há quem diga, né, há um ditado que diz que o povo cristão não bebe, mas em compensação come, né, que é uma beleza. Ou seja, gosta de estar juntos, né, e a questão refeição como celebração sempre fez parte da nossa tradição. Páscoa, Natal, Dia de Ação de Graças, isso sempre esteve presente na nossa tradição, na forma da gente se expressar. E no cristianismo primitivo, e nessa igreja nascente aqui, a ceia, no seu início, era uma grande celebração, era um junta-panela, como a gente conhece. E a igreja, no mínimo semanalmente, muitas vezes até diariamente, se reunia e celebravam juntos. E essa festa se chamava Festa do Amor, Festa Ágape. E ela acontecia muitas vezes junto da Eucaristia, da ceia. E a gente vai ver na história, e esse texto aqui, ele tem um lugar importante nisso, que é esse processo de separação da festa do amor da Eucaristia, do junta-panela da ceia. E uma das razões, para o bem e para o mal, porque a gente também sente falta, né, dessa questão do almoção, da festa juntos e fazer a ceia. É claro que não é proibido isso, mas principalmente essa exortação de Paulo, ela marca o antes e o depois dessa tradição. Porque a igreja começou a refletir como esse momento precisava ser tirado da vida comum e ser um símbolo onde as pessoas participam com toda a consciência necessária. E é por isso que, então, a igreja cristã passou a desenvolver esse costume de agora separar, né, a festa da Eucaristia. Mas é importante a gente dizer que em algum momento isso foi uma coisa só. E há um sentido dessa celebração juntos. Mas há um sentido também desse cuidado. O que nós estamos fazendo é mais do que comer. Por isso que hoje a gente quase não come. Talvez tenha sido um exagero, né, a forma com que nós tornamos simbólico a Eucaristia, o participar do pão e do cálice junto com Jesus. A expressão de Paulo é forte: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Então, ao longo da história, nós substituímos a festa, substituímos o vinho também. Aqui no texto de Paulo a gente vê que o vinho em algum momento se tornou um problema. Porque no início o vinho era vinho mesmo. E havia uns que se embriagavam. Isso não rola. Estão fazendo aqui algo santo. Não pode ser assim. Então, aos poucos, nós adaptamos o nosso rito para proteger o momento, manter esse momento santo como ele deve ser. Esse texto de Paulo nos ajuda a fazer a pergunta: é possível que a ceia possa deixar de ser um ato espiritual? E essa pergunta, ela é viva e ela serve para nós ainda hoje. É preciso estar atento
Aqui somos exortados e lembrados por Paulo de que é possível participar do corpo de Cristo de forma indigna. E nós não podemos permitir isso. Nós, como igreja, temos que cuidar disso, cuidar desse tempo. Então, eu queria aqui trazer 2 princípios do momento da ceia, da comunhão, que são essenciais, que estão no DNA dessa comunhão, daquilo que precisa existir, para que a ceia não se torne um rito vazio. Porque se naquele tempo a ceia corria o risco de se tornar uma festa vazia, onde no fim tinha até briga, é isso que Paulo está dizendo. Tinha briga ali no final porque faltou comida, um irmão tomou todo o vinho que tinha, a irmã chegou atrasado, ficou sem a mistura. Tinha isso. Hoje não tem, né? Hoje, nas nossas festas, a gente não tem nada parecido com isso. Mas se o risco era esse, o risco que corremos hoje é do rito frio. Só rito. Então, quais são os elementos que tornam a ceia, esse momento, o que ele é, de fato, espiritualmente falando? Pelo menos 2 coisas muito importantes que eu quero deixar aqui para nós. Para que haja ceia do Senhor, é necessário que exista comunhão entre os discípulos. Ponto 1. Para que haja ceia do Senhor, é necessário que exista comunhão entre os discípulos. Não existe ceia sem comunhão dos discípulos. Versos 17 e 18 diz: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Divisões, partidos, discórdias, irmãos que não falam com irmãos, reuniões que fazem mais mal do que bem, disputas. São coisas que Paulo está dizendo que existia naquela igreja e que aquilo comprometia completamente a comunhão com o Senhor. A maior marca uma das principais marcas aqui da ceia do Senhor, da comunhão, é os irmãos se entenderem como irmãos de fato, como família. A maior marca da falta de comunhão é o individualismo. Paulo ressalta isso como um erro gravíssimo, quando eu penso somente em mim mesmo. Ele diz que simbolicamente estava acontecendo na comunidade. Fazia-se uma festa e alguns chegavam antes, começavam a comer, e quem chegava depois ficava sem. É claro que isso não, a gente olha e fala, mas isso é um grande problema? Isso não é um grande problema. Isso dá para resolver. Mas é simbólico. Isso fala de 2 caminhos. Um é o caminho do individualismo, de eu pensar somente em mim mesmo. E o outro é o caminho da comunhão, da comunidade, de entender-se corpo, de estar preocupado com o outro, com quem ainda não chegou, com quem não veio. Nós vivemos exatamente esse tempo onde o que algumas pessoas, por exemplo, não estão aqui, não é pela própria vontade. Nós vivemos num tempo onde é muito necessário o sentido de corpo, o sentido coletivo, o entender-se como uma igreja, o lembrar-se dos outros.
Nosso mundo funciona de uma maneira muito individual, no cada um por si, Deus por todos, cada um que se cuide. Igreja tem um sentido completamente diferente disso. E a igreja reflete isso em tudo que ela faz. E a mesa reflete isso. Nós temos diante de nós um símbolo que traz constrangimento. Mas é proposital que Jesus tenha pensado o símbolo da igreja e da comunhão, uma refeição juntos, algo que não tem jeito de fazer sem comunhão. É sentar à mesa, é dividir o pão, o cálice. Mas nós estamos proibidos, limitados. A gente não pode se tocar, a gente não pode ficar junto, muito próximo. Se a gente usa elementos onde a gente toca, a gente tem que fazer isso com um protocolo bastante rígido, e a gente procurou fazer isso. Mas todas as dificuldades que a gente tem para realizar um ato tão simples como esse, mostram a essência desse ato, que é realmente estar junto, ser família, tocar uns aos outros, né? Passar o pão, dividir, coisa que não dá para fazer concretamente agora. E os irmãos entendem, a gente não tem que desobedecer isso, mas a gente tem que entender a natureza daquilo para qual somos chamados. Muitos crentes estão ficando bem animadinhos com esse tempo de pandemia, pensando assim, esse negócio de ser crente por conta própria, à distância, está bem legal. Cada um na sua, sem igreja enchendo a cabeça da gente, se metendo na nossa vida. Tá legal isso. Pode estar legal, mas isso não é a essência do que nós somos, do que Jesus deixou para nós. Tem que reunir, tem que se tocar, tem que dividir, tem que conversar, tem que trocar saliva. Não adianta estar cansado do outro. A gente é corpo, é família. É para isso que nós somos chamados. Se a gente não quiser isso, que a gente abra mão de ser igreja, mas igreja é isso. Que não me inventem igreja à distância, porque não vejo um modelo bíblico para isso. O que a gente vive hoje é transitório, passageiro. E que a gente tem essa perspectiva e expectativa. Então, esse é o primeiro elemento. Comunhão entre os discípulos. Não existe comunhão com o Senhor sem corpo. A ceia exige um corpo, uma mesa onde se divide. Essa é a primeira questão. E a segunda, igualmente importante, para que haja ceia do Senhor é necessário que haja discernimento do corpo de Cristo. Para que haja ceia do Senhor é necessário que haja discernimento do corpo de Cristo. Não existe ceia sem discernimento do corpo de Cristo. Examine-se o homem a si mesmo, versos 28 e 29. Então coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Paulo chama atenção para a necessidade do autoexame espiritual. E é muito interessante a fórmula que ele nos passa, porque é uma armadilha, é uma confrontação espiritual. Porque ele diz, examine-se o homem a si mesmo e coma. Não é examine-se o homem a si mesmo e decida se come ou não coma. Porque ele confronta a nossa vida e nosso coração. Porque se eu estou diante da mesa do Senhor e eu me percebo indigno, em pecado, em litígio com meu irmão, muita gente raciocina, não vou participar. Não é essa a lógica bíblica. A lógica bíblica é, você está sendo confrontado pelo Espírito Santo, você é corpo. A mesa te lembra disso. Se conserte, se arrependa agora. Não dá para deixar nem para o mês que vem.
Essa é a lógica bíblica. Examine-se. E aí eu me examino. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou distante de Deus? Eu não tenho vida devocional. Eu não tenho comunhão com meus irmãos. Eu não me interesso pelas coisas espirituais. Eu não vou participar da ceia. Não é isso. É sempre um chamado ao arrependimento, à consagração. Senhor, me perdoa, vamos juntos. Que o teu sangue seja sangue purificador na minha vida, restaurador. Que me abençoe, me livre, me edifique, me faça diferente. Senhor, eu tenho tanta dificuldade de ter comunhão com os meus irmãos, com as pessoas, de amar os meus vizinhos, mas eu quero mais de ti. Entende? Essa é a lógica. É perigoso, diz Paulo, perigoso participar da mesa de forma indigna. Mas não pense que não é perigoso viver a vida cristã de forma indigna, mas se abstendo da ceia. Não, querido, se você entrou nesse barco, tem que ser 100%, corpo inteiro, com alma, com tudo. É essa a exortação bíblica. Ou é todo você com todo o seu coração, força, alma, entendimento, como diz o mandamento, ou é nada. 10%, 15%, 25% não é suficiente. Tem que ser a gente por inteiro, em consagração, discernindo o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é também entender. A gente não pode participar disso sem entender o seu significado. A ceia não é mágica. Se você tomar isso sem a consciência de que isso significa, de nada vale. Se a ceia fosse mágica, no sentido de que eu oro aqui junto com os presbíteros, a igreja, e a partir desse momento esses elementos possuem um poder que eles não tinham anteriormente, não importa se você tem consciência disso ou não, você vai tomar e aquilo vai fazer efeito em você. Mas não é assim que funciona. Esses elementos são tirados do seu uso comum a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo aqui. Jesus está compartilhando o sangue dele comigo. E esse sangue é que me purifica, me salva. Paulo, naquele momento, estava preocupado. As pessoas precisam entender o que nós estamos fazendo. Entender o sacrifício, o preço. O que custou a nossa festa, a nossa alegria. Tem que ter festa sim, tem que ter celebração sim, mas o que custou isso? O que significa esse vinho, esse suco de uva? O que significa esse pão? É preciso ter essa consciência. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem porque os cristãos agem de maneira sectária. Tem a ceia, mas o visitante não pode participar. Que coisa, né? Que rito é esse? Secreto, só para iniciados. Mas a instrução bíblica só tem valor e só abençoa se você está consciente do que está acontecendo. É por isso que a gente tem essa tradição de conhecer, ser batizado, fazer parte. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Tô. Então você é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. É isso, é simples. Mas funciona assim. A gente tem que ter o discernimento do que está acontecendo. E, queridos, isso vale para tudo que a gente faz, não é só da ceia, não. Uma simples oração, um culto no lar, qualquer celebração nossa, encontro, tem esse mesmo valor e essa mesma necessidade de discernimento. Que
o que nós somos. O que é a igreja? A gente não é um clube, né? Uma instituição, as pessoas se reúnem tal, com interesse comum. Igreja é alguma coisa especial, é ser discípulo de Jesus. A gente é consciente disso. Discernir o corpo de Cristo, o ato de Cristo, a salvação em Cristo, o corpo de Cristo como igreja. Vamos orar, agradecendo a Deus essa oportunidade, esse privilégio e responsabilidade que Ele nos dá em ser o seu corpo. Senhor Jesus, obrigado, nós agradecemos esse tempo que a gente está aqui juntos. Tão bom ver os nossos irmãos. Senhor, nos dá esse discernimento espiritual, que o seu Espírito tenha livre acesso aos nossos corações. São tempos difíceis em que estamos distantes uns dos outros fisicamente, mas que a comunhão dos elementos nos possa relembrar aquilo que somos. E relembrar o estilo de vida a qual fomos chamados e retomaremos muito em breve. Da comunhão, da cumplicidade, do dividir o pão, a responsabilidade, as necessidades, de cuidar uns dos outros, de viver a vida em família. Nos dá essa consciência e nos dá a consciência espiritual do cálice da salvação, que foi bebido pelo nosso Salvador no nosso lugar. Que a gente tenha isso como verdade central das nossas vidas, que nos faz tomar decisões, que nos faz administrar a nossa vida, seja o cálice do perdão, o cálice da restauração. Assim nós pedimos, ó Deus, ministra na vida dos meus irmãos, suas famílias, aqueles, Senhor, que não puderam estar conosco, ainda não podem, mas visita o Senhor, no nome de Jesus, com teu Espírito. Consola também suas vidas. É o que nós pedimos no nome de Jesus.